Olá, pessoal! Voltamos com a nossa língua portuguesa 2, módulo 4, unidade 2. O que vimos na unidade 1 foi os tipos de canções populares e como é feita a sua estrutura. E agora nós vamos ver o que é um poema. Então, olhem só esse poema que foi feito por Vinícius de Moraes e ao declamar, quem conhece não deixa de vir a voz do Ney Matogrosso, que foi um representante dentro de uma canção popular. Ele trouxe esse poema e fez uma canção, colocando harmonia e melodia e cantando. Pense nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas inexatas, pense nas mulheres rotas alteradas, pense nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, Vinícius de Moraes estava nesse contexto aqui, escrevendo esse poema num contexto de guerra, né? Vocês conhecem a rosa de Hiroshima, que foi a bomba que foi jogada e fez aquela forma, né? E Vinícius de Moraes nominou a rosa de Hiroshima. E ele escreveu esse poema. Vinícius de Moraes estava muito enganjado nessa época, né? E ele faz o poema Rosa de Hiroshima, que depois Vinícius de Moraes vai fazer parcerias com Tom Jobim, com Gilberto... esqueci o nome do poeta agora, do cantor agora, mas eu já me lembro. Mas ele faz essas parcerias com os seus poemas e eles acabam vindo à tona como canção e sendo reconhecido. Pessoal, notem aqui que nós temos, diferentemente de um texto que ele é paragrafado, ou seja, eu tenho uma linha toda, né? Eu tenho aquela margem, a linha até o final da margem e vem a próxima linha. Eu tenho versos. Esses versos, eles são curtos, né? E além disso, eu tenho aqui, ó, um conjunto de verso. Então, essa daqui é a minha primeira estrofe, certo? E cada linha que corresponde, ele vai ser chamado de verso. Então, eu tenho aqui 2 estrofes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versos. Eu tenho 2 estrofes compostas de 9 versos. Além disso, olha só, crianças, as telepáticas, meninas inexatas. Até aqui eu tenho um finalzinho com a mesma pronúncia, o mesmo som. Então, eu tenho aqui a nossa chamada rima. Pense mulheres alteradas, feridas, cálidas. Também tenho aqui uma presença de rima, feridas, das. Então, o poema tem dessas coisas, né? Ele vai ser estruturado como, diferentemente do texto paragrafado, ele vai vir em versos. Esse conjunto de versos vai ser chamado estrofe e eu poderei ter rimas. Andressa, posso ter um poema sem rima? Posso. São chamados de versos brancos. Posso ter um poema com uma linha só, ou seja, somente um verso? Posso, também posso. O que importa, nós temos uma geração que vai ser chamada de concretistas, que eles vão fazer uma palavra e dessa palavra, uma palavra só que eu estou dizendo, não são várias, não vai ser um conjunto que vai formar uma oração, não, uma palavra. Por exemplo, lixo. E dela vem toda uma carga semântica, ou seja, uma carga de sentido, que aí eu preciso saber do contexto social, histórico daquele ano, o que aqueles artistas passaram e por que eles produzem aquilo. Então, o poema tem uma variação de recursos para ser feito. E eu sei que
as pessoas pensam que o poema só é melancolia, porque ele vai tratar de amor, de tristeza. Não, existem esses. Mas eu tenho poema para tratar de qualquer assunto que eu queira. Inclusive, um poema que vai tratar de guerras, de deuses. Quem aí é fã de Game of Thrones, a gente podia trazer ele nesse contexto, colocar ele dentro de um poema? Poderia também. Tá? Então, o poema tem um recurso variado, que muitas vezes a gente tem um olhar preconceituoso por achar que ele é meloso, difícil de ser interpretado. O que eu preciso para interpretar no poema é saber em que época ele foi escrito, né? O que aquele autor estava passando naquele momento, para aí sim eu começar a conseguir interpretar o poema. Lembrando de uma coisa muito importante aqui, que dentro do poema eu tenho algo chamado de eu lírico. Que isso, Andressa? Lá no texto que é paragrafado, eu tenho uma narrativa e eu tenho um narrador. Aqui, ao invés de narrador, eu tenho um eu lírico. É a mensagem, é o sentimento que o autor quer passar. Então, o eu lírico são coisas, é algo distinto do autor. O eu lírico é aquilo que o poema expressa. Nós falamos assim, o eu lírico é a voz do poema. Então, eu preciso saber sempre que esse eu lírico é existente dentro do poema. Dentro de uma narrativa, o narrador. Então, olha só, qual que é a diferença? No poema, se eu quero escrever, Andressa, você falou que tem esse gênero mesmo que é melancólico, mas se eu quiser escrever algo como Game of Thrones dentro de um poema, eu também posso? Posso. Eu tenho dois tipos de gêneros dentro do poema, o gênero lírico e o gênero épico. Opa, olha que coisa bacana aí, ó, para aqueles que achavam que era só melosidade. O que é o gênero lírico? A palavra lírico vem do nome de um pequeno instrumento musical da antiguidade, a lira. A melodia acompanhava os versos recitados, combinando música e literatura, duas artes em uma única manifestação. O gênero é a manifestação de um eu lírico, a expressão de seus sentimentos pessoais, seu mundo interior, suas emoções e impressões. Então, reparem, o lírico, tanto para vocês observarem aqui como que o poema está ligado com a música, porque ele veio de lá. Então, lembra na outra unidade que eu falei para vocês que a canção, ela era fácil porque eu não sabia escrever. Então, como eu ia declamar e colocar tudo para as outras pessoas escutarem de uma forma que não fosse escrita? Tinha que ser falada. E aí foram fazendo os poemas, e esses poemas precisavam ser recitados, e esses poemas eram então cantados, às vezes em praça pública. Nós temos uma época chamada de trovadorismo, que é a nossa primeira escola de literatura, em que os homens eram vassalos, lembram disso? Eles viviam por conta de um amor. Mas esse amor, ele não era reconhecido pela donzela, porque geralmente ela era da nobreza e aquele homem que amava, não. Só que ele tinha esse amor tão devoto que ele não atraía, ele não tinha outra pessoa, ele não casava-se, ele só ficava por conta daquela mulher. E ali ele preferia a morte a não ter aquela mulher para ele. E ele fazia isso como? Ele declamava por meio de canções em praça pública todo esse amor. Então, esse é o gênero lírico. O gênero lírico é aquilo que o autor sente. Então, por isso a gente remete a isso, a melosidade, né? Às vezes uma melancolia. Por quê? Porque o autor desmancha, né? Eu costumo dizer que ele coloca ali todo o seu eu dentro não, né? Escrito em um papel fora para outra pessoa declamar as suas impressões e as suas emoções. Olhem um exemplo também de Vinícius de Moraes, vocês podem perceber que eu gosto muito de Vinícius, mas o soneto de fidelidade.
De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre tanto que, mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Esse daqui é um poema do Vinícius de Moraes, que vocês podem observar agora aqui, ó. Eu tenho um poema que ele é chamado de poema fixo. O que é isso, Andressa? Ele é um poema feito de 4 estrofes, sendo que a primeira e a segunda são compostas de 4 versos, e a terceira e a quarta estrofe são compostas de 3 versos. A esse poema fixo eu dou o nome de soneto. Por isso, o título é Soneto de Fidelidade. Toda vez que eu for me remeter a um soneto, eu tenho que saber que ele é um poema composto de 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são compostas de 4 versos e as 2 últimas de 3 versos. Isso é fixo, não pode mudar, não pode ser a primeira 4, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 4, não, é 4, 4, 3, 3. Certo? Então, o soneto de Fidelidade de Vinícius de Moraes traz esse amor, essa profundidade. Então, qual que é o eu lírico? O que o eu lírico declama aqui, fala aqui nesse poema? Sobre o amor, sobre essa fidelidade e essa devoção ao ser amado. Mas que esse amor, ele é imortal. Mas ele é imortal até quando? Até quando dure. Eu posso viver, mas eu tenho que vivê-lo com uma profundidade e dedicação a essa pessoa até o fim, enquanto aquele tempo durar. Se eu comecei hoje e termino amanhã, eu tenho que viver isso com uma devoção e uma dedicação suprema. Então, ele passa isso para os seus leitores. É algo o que emocional. Então, o gênero lírico, ele vai envolver isso. Emoção, devoção, pessoalidade, né? O sentimento daquele eu lírico sendo exposto. Agora, já o gênero épico, não. O gênero épico é também chamado de epopeia. E talvez vocês vão escutar daí, lembrar que já em algum momento da vida de vocês já ouviu falar sobre epopeia. Ou poema épico. É um extenso poema narrativo heróico que faz referência a temas históricos, mitológicos e lendários. As narrações de fatos grandiosos, centrado na figura de um herói, têm a presença de um narrador. Por quê? Porque esse narrador ele vai contar essa história que está acontecendo. E essa epopeia, ela tem essa seguinte estrutura. Ela vem com a proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. Como que funciona isso? Então, olha lá, eu tenho a proposição, que é a introdução da obra, onde se apresenta o herói da trama, bem como o assunto que será abordado. A invocação, momento de invocação para que as divindades auxiliem o herói da epopeia. A dedicatória, parte em que a epopeia é dedicada a alguém, e a narração, parte mais longa da epopeia, onde estão relatados todos os feitos do herói, e o epílogo, encerramento da narrativa. Sabe onde vocês escutaram falar sobre epopeia? Luís Vaz de Camões, né? Em Os Lusíadas. Ele tem ali, uma obra extensa e super reconhecida desse tão famoso autor. Ele escreve essa epopeia durante um trabalho, né, marítimo que ele vai fazer, e Portugal está ali em uma decadência econômica e ele vai procurar trazer essa ascensão por meio dessa epopeia. E ali ele tem um ato ufânico, né? Ou seja, ele é um patriota ufanista exagerado do país do qual ele vive, Portugal, e ele coloca
batalhas marinhas, porque eles estão no oceano, e aí os portugueses vencendo a tudo e a todos. E olha só a introdução como exemplo. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitânia por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Tamprobana em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram, novo reino que tanto sublimaram. Essa epopeia é dividida em canto, e as epopeias são divididas assim, e cada canto vai ser representado por uma daquelas estruturas. Então, aqui a gente vê o início, né? O primeiro, a apresentação, e percebe-se a narrativa, alguém contando uma história por forma de poesia, algo que está acontecendo naquele momento. Então, os Lusíadas vai falar isso com muita precisão. Então, nós temos aqui um poema épico, onde vão ter batalhas, heróis, tá? Por isso eu citei Game of Thrones, porque pode ter seres mitológicos, o Luiz Vaz de Camões coloca aqui monstros marinhos, né? Então, aqui eu posso requintar todo o meu poema daquilo que eu bem entender e imaginar, no sentido de que é necessário aqui ter um fato heróico e uma representação heróica. E o que é importante dentro dos poemas? As figuras de linguagens. Vocês vão ver, de acordo com, no terceiro ano, mais figuras de linguagens, mas a gente vai começar com algumas delas, por exemplo, a metáfora, né? O que é a metáfora? A metáfora é algo que nós falamos que não cabe. Lembrando que no primeiro módulo nós vimos o que é o denotativo e conotativo. Denotativo é aquilo que é de acordo com o dicionário, conotativo é aquilo que é de acordo com uma linguagem figurada. Então, por exemplo, a porta se abriu, a porta do seu quarto se abriu, é a porta. Mas se eu falo para você, a partir de hoje o meu coração está com as portas abertas para um novo amor, o meu coração não tem porta. Então, eu tirei ele do sentido denotativo e coloquei ele no sentido conotativo. Quando eu faço essa modificação e do jeito que eu coloquei aqui, eu deixo de ter uma palavra denotativa, passo a ter conotativa e entro dentro de uma coisa chamada metáfora, que eu tiro a minha palavra e coloco ela dentro de um contexto que vai me trazer algo que não cabe ao mundo real. Então, olha só, a metáfora é um recurso empregado cotidianamente, sem muita reflexão, de tanto que faz parte do modo de pensar das pessoas. Olha o exemplo. Nossa, agora que caiu a ficha. Tipo, agora que, eu fui perceber o que é que está acontecendo. Não é que a ficha pegou e caiu. Então, isso nós falamos que é o sentido de uma metáfora. Não significa, de fato, que alguma ficha tenha caído em algum lugar, e sim que, finalmente, alguma coisa foi compreendida pela pessoa. Então, usar a metáfora é muito comum dentro de um poema. Assim também como uma outra figura chamada comparação. E essa é fácil. Ela vai fazer essa comparação com um elemento comparativo. Por que eu tenho esse elemento comparativo? Porque a metáfora, às vezes, terá esse sentido de comparação, mas os conectivos que dão a ideia de comparação, eles estão implícitos. Se eu retirar aquele conectivo, eu tenho uma metáfora. Se eu colocar, eu passo a ter uma comparação. Por exemplo, o céu está escuro como um breu. Então, eu tenho aqui algo que é uma comparação. E tem uma palavra aqui, ó, comparativa. Como? Tá? Se eu falasse, o céu é escuro, o céu escuro estava um breu. Estava um breu? Não, estava como um breu. Então, eu deixei a palavra, o quê? Implícita. Então, eu deixo de ter comparação e passo a ter uma metáfora. E, além disso, eu tenho figuras de sons, que é muito importante dentro do poema. Olha só. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça, que a chuva está caindo e quando a chuva começa, eu acabo de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segura o meu pierrot molhado e vamos embolar ladeira abaixo.
Acho que a chuva ajuda a gente a se ver, venha, veja, deixa, beija, seja o que Deus quiser. Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. Que a chuva está caindo e quando a chuva começa eu acabo de perder a cabeça. Olha só as repetições: chuva, gente, venha, veja, deixa, beija. Essa igualdade de palavras, de sons, ela não é aleatória dentro de um poema. E ela tem um nome. Nós damos a isso, primeiro, o nome de aliteração, que é a repetição desses sons consonantais. Então, quando eu tenho essa repetição, chove, chuva, veja, eu tenho essa repetição, tá? Ali está acontecendo uma aliteração. Na messe que enlourece, estremece a quermesse, o sol celestial, girassol esmorece, e as catilenas de serenos sons amenos fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. Então, eu tenho aqui algumas repetições de consoantes, e essa ideia vai me dar a ideia de aliteração, que é a repetição dos sons consonantais. Assim como eu tenho a assonância. E a assonância, diferentemente da aliteração, vai ser a repetição dos usos dos sons vocálicos, que no caso do mesmo poema acontece com a letra E. Andressa, eu posso então ter dentro de um mesmo verso assonância e aliteração? Tranquilamente, tá? E além disso, para finalizar, a onomatopeia, que esses vocês sabem muito bem o que é a utilização de uma palavra especial para representar um som específico. E mais uma vez eu trago um poema de Vinícius de Moraes, ó. Passa tempo tic-tac passa a hora, chega logo o tic-tac vai-te embora, passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então, posso usar onomatopeias dentro do meu poema? Obviamente, tá? E vai dar essa representação de som. Logo, então, para fechar o nosso módulo, para que então que eu vou ter essas canções e poemas e poesias juntos? As canções conversam uma com as outras, com os poemas, com outros textos, literários ou não, com outras melodias, citando-os, trazendo-os para dentro de si, imitando-os. As canções, portanto, são tecidas de múltiplas vozes, assim como os poemas, disfarçados de muitos modos, ritmos e palavras. São vozes com as quais se convive cotidianamente e que, quer represente os indivíduos ou não, constitui o ser humano porque ensinam. Então, a isso vai competir tanto as canções quanto os poemas. Eles vão emaranhar-se e encontrar-se nesse sentido aí, de trazer essa multiplicação de vozes para o seu leitor. Ok? Vamos ao nosso próximo módulo. Até já!